Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos para que puderem, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz do peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Solicito ao vereador mirim Anselmo Alves que recepcione a vereadora Cristiane Loureiro. Convido a vereadora mirim Laís de Avis Creus para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e para a juventude. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da segunda reunião ordinária Mirim. Em 24 de março de 2025, às 3 horas da tarde, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a segunda reunião ordinária Mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso. Foram convidados a sentar à mesa de autoridades o vereador Gilson de Souza e o ex-vereador mirim Eduardo Lima, da legislatura 2023. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim Júlia da Costa de Oliveira fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da primeira reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre o ex-vereador mirim Eduardo Lima, bem como o senhor vereador Gilson de Souza. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de números 6 a 12, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de abril de 2025, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Terceira reunião ordinária Mirim, em 7 de abril de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 13 ao 21 de 2025 e moção número 1. A ordem do dia. Convido neste momento a vereadora Cristiane Loureiro para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da mesa, Bernardo. Em seu nome, todos os vereadores mirins, que eu vou nomear aqui, Alice, Amabile, Anselmo, Caroline, Gerson, Guilherme, Júlia, Laís, Leonel, Maria Luísa, Milena, Rodrigo, Sofia e Thalita. A todos dessa nova legislatura, é uma satisfação estar aqui presente hoje falando um pouco do meu trabalho aqui na Câmara. Também cumprimento os convidados que estão aqui e a todos que nos acompanham. Eu sou a vereadora Cristiane Loureiro, estou no meu segundo mandato, fui reeleita. Profissionalmente, eu sou fisioterapeuta e, atualmente, na Câmara, eu também, além de vereadora, sou procuradora da Procuradoria Especial da Mulher. E é sob a Procuradoria que eu vim aqui falar para vocês terem conhecimento desse importante trabalho, poder participar mais ativamente e até indicar. A ideia, inclusive, é que, através da ajuda de vocês, nós possamos também levar às escolas o trabalho da Procuradoria da Mulher, porque acreditamos que, com a informação na educação, a gente consegue transformar vidas e poder ajudar muitas famílias, porque quando a gente fala de violência doméstica, nós não estamos falando só da mulher, atinge toda a família, filhos, filhas, né? A Procuradoria da Mulher, ela foi instituída em 2019, sendo que em 2021 ela foi oficialmente instaurada. Hoje, como Procuradora da Mulher, está eu, Procuradora adjunta, vereadora Silmara. Quando a Procuradoria foi instaurada, inicialmente ela foi através da resolução feita pelos vereadores Bruno Cunha e Adriano Pereira. Na resolução fala que, preferencialmente, mulheres estejam à frente da Procuradoria, mas não impede também que homens possam estar.
Inclusive, tem municípios de Santa Catarina que temos também procuradores homens. E é o que a gente sempre fala, a Procuradoria da Mulher, e o tema violência doméstica, ele não é só uma visão feita para mulheres, sim para toda a sociedade. Na Procuradoria da Mulher, a gente acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse acolhimento, a gente orienta, né, para toda a rede de proteção no qual a gente faz parte. Também fazem parte da rede de proteção, para vocês terem uma ideia, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, da Polícia Militar, a Delegacia DPCAMI, né, que é da criança, adolescente, do idoso, da mulher, e também a própria Prefeitura, através de serviços da CEMUDES. Nós temos aqui em Blumenau uma casa de abrigo especialmente para mulheres vítimas de violência e seus filhos, que é a Casa Elisa. Também nós temos o grupo reflexivo para homens, que é bem importante, um trabalho onde os homens que estão nessa situação, né, que cometeram alguma agressividade, alguma violência, também podem trabalhar nesse grupo reflexivo, porque a gente acredita que não adianta só você resolver aquela situação daquele relacionamento. Você tem que tratar, porque o relacionamento, né, vai acontecer com outras pessoas e o problema vai continuar. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Outra demanda também que faz parte da rede de proteção é também todos a OAB por Elas, né, que é através de um atendimento gratuito de advogadas especializadas na área, atendem na Delegacia Civil, toda segunda-feira, prestando esse apoio às mulheres. Então, esses são alguns dos exemplos, né, dessa rede de proteção, no qual a Procuradoria também faz parte. E a gente, infelizmente, toda semana, para não dizer todo dia, né, escuta casos de violência doméstica. Inclusive, a gente acompanhou esse final de semana, teve algumas situações. Semana passada, a gente teve uma audiência pública aqui na Câmara, que o proponente foi o vereador Jean Volpato, e teve todo o nosso apoio, porque a gente precisa falar sobre isso e construir políticas públicas voltadas, né, para esse tema. Só no ano passado a gente fez 500 atendimentos, ou seja, foram 500 atendimentos na Procuradoria Especial da Mulher. Esse ano nós já chegamos a 54 atendimentos. Esses atendimentos são feitos na própria sede da Procuradoria. Sabem a Casa Rosa aqui, que fica anexa à Câmara? Ali é a sala da Procuradoria da Mulher. Eu convido vocês a conhecerem, né, onde eu posso também estar encaminhando, fazendo esse tour com vocês, não sei se vocês já passaram ali. A Procuradoria da Mulher leva o nome de Bernadette Libardo, que ela foi vítima de feminicídio em 2019. E a gente acompanhou com a família dela todo o julgamento, né, do agressor dela, do assassino, enfim. A gente presta todo esse apoio. E quando a gente encaminha a mulher pela rede de proteção, a gente também acompanha, prestando todo o atendimento que ela precisa. Então, as mulheres se sentem acolhidas, percebem que não estão sozinhas nessa luta. E é importante vocês saberem também que um dia que vocês souberem ou tem alguém passando por isso que não está livre de acontecer na nossa família, no nosso vizinho, com nossos amigos, para vocês indicarem. É um serviço totalmente sigiloso. Nós temos um WhatsApp que é 24 horas, porque, infelizmente, esses problemas de violência, quando que acontece? Quando a delegacia está fechada. Sexta-feira à noite, fim de semana, e é importante a gente estar ali para dar todo o suporte. A gente já salvou vidas de muitas mulheres que, no fim de semana, nos pediram ajuda. E a gente entrou em contato com a polícia, passando o endereço da vítima, e mantemos essa relação direta, acompanhando todo esse atendimento, inclusive muitas vezes até encaminhando e estando presente na própria delegacia. A gente busca que a delegacia seja 24 horas, já é uma lei federal. Hoje a gente sabe que isso é um desafio, por quê? Porque a polícia ainda não tem um efetivo que dê conta, né, desse atendimento 24 horas. Por isso que a gente tem sensibilizado o nosso governo do estado. Eu já conversei, inclusive, com a nossa vice-governadora, que é delegada, para que a gente possa dar uma atenção. Blumenau é a terceira cidade maior do nosso estado e precisa, né, desse olhar especial. A Procuradoria da Mulher também faz muitas campanhas, entre elas, Faça o X na Mão, né, para quem estiver em uma situação de violência,
pode ser identificada através de um X. A gente fez, inclusive, essa campanha do X dentro dos ônibus coletivos. Tinha um cartaz da Procuradoria da Mulher, não sei se alguns de vocês chegaram a acompanhar, estou vendo aqui com alguns vereadores mirins dizendo sim. Aí, essa campanha era contra o assédio sexual dentro do ônibus. Não tem como falar? Mostra o X na mão. A gente também tem a campanha que, além de Faça o X, de poder também fazer com que os estabelecimentos também demonstrem às mulheres, de uma forma segura, como que elas podem identificar se elas estiverem passando por uma situação de perigo. Também, no Dia da Mulher, a gente faz algumas ações de conscientização e a gente também procura levar esse trabalho da Procuradoria nas redes, né, de apoio da nossa cidade, nos estabelecimentos. A gente já fez palestra no Hospital Santa Isabel, nas farmácias, e por incrível que pareça, toda vez que a gente vai dar uma palestra da Procuradoria, a gente encontra alguém que foi vítima ou é vítima de violência doméstica. Algumas nem percebem, porque vivem um relacionamento abusivo sem saber que é um relacionamento abusivo. Por isso que é importante a gente detectar os sinais, orientar, informar, para que aquela pessoa possa identificar isso, a gente pode ajudar. Vocês, também como estudantes, podem também colaborar, né, passando essas informações e também ajudando outras mulheres. Sabia que na nossa Câmara a gente tem a Procuradoria Especial da Mulher, que atende mulheres vítimas de violência? Lá a gente pode fazer campanhas de conscientização. Se vocês tiverem alguma ideia também, me coloco à disposição de a gente poder trabalhar juntos. E também a gente tem um sinal que a gente tem mostrado nas nossas palestras, que é chamado um sinal de ajuda universal, que não necessariamente a pessoa vai estar mostrando isso explicitamente, mas ela vai estar demonstrando, né, para quem estiver ao redor. Por isso que é importante sinalizar, além do X da mão, que é o da palma. Não sei se vocês conhecem. Abre a palma da mão, fecha o dedo polegar, podemos fazer juntos. Abre a palma da mão, fecha o dedo polegar e fecha toda a mão. Esse é um sinal de ajuda. Então, se a gente encontrar uma pessoa, uma mulher que faz esse sinal, ela já está buscando ajuda e é importante a gente estar ligado e saber. Ela pode estar passando, inclusive no nosso, a gente tem um Insta da Procuradoria da Mulher, que é a Procuradoria da Mulher Blumenau, e lá a gente demonstra, inclusive, uma policial militar, onde passa um casal e ela está fazendo o sinal de costas para que o policial se atente e ajude ela nesse momento, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, nos colocamos à disposição e é importante vocês saberem desse trabalho. Tiverem alguma ideia para nos contribuir com a gente, serão todos bem-vindos. Obrigada. Agradeço à vereadora Cristiane Loureiro pelas palavras. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Mirim e caso a senhora tiver outro compromisso, fique à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Alice Tille, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. E também, de forma especial, cumprimento a nossa vereadora que nos acompanha hoje, Cristiane Loureiro. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante que aconteceu na Escola Básica Municipal Professora Alice Tille, e que, mesmo sendo direcionado aos professores, faz toda a diferença para nós, estudantes, a formação em educação especial. Entre os dias 24 a 28 de março, os professores da escola participaram de momentos de estudo e reflexão sobre como melhorar o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Isso aconteceu porque, como sabemos, temos colegas que precisam de diferentes formas de apoio para aprender,
se comunicar e conviver melhor no ambiente escolar. Durante essa semana, os professores aprenderam de um jeito bem diferente, passando por estações com atividades práticas, vídeos, jogos e até produção de poemas e áudios. Eles estudaram temas como o transtorno opositor desafiador, TOD, o transtorno de espectro autista, TEA, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e também sobre o Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI, que ajuda a organizar estratégias específicas para cada estudante. Um dos momentos mais marcantes dessa formação foi a exibição do curta-metragem Fitas da Pixar. O filme conta a história de Raine, uma criança com autismo não verbal, e emocionou os professores, mostrando a importância de olhar com mais empatia e carinho para cada estudante. Além disso, na sexta-feira, dia 28, os professores participaram de uma palestra com o psicólogo Ronaldo Weingartner e a professora Cláudia Pereira, do CEMEA. Eles compartilharam experiências, responderam perguntas e trouxeram as ideias práticas para o dia a dia da escola. Tudo isso mostra como os estudantes da nossa escola estão comprometidos em fazer com que todos nós, independentemente das nossas diferenças, tenhamos as mesmas oportunidades de aprender e crescer. Como vereador mirim, fico muito feliz em ver esse tipo de iniciativa acontecendo e espero que ela inspire outras escolas da nossa cidade. Quando os professores aprendem mais sobre a inclusão, todos ganhamos. A escola fica mais acolhedora, o aprendizado melhora e o respeito às diferenças se fortalece. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial a vereadora Cristiane Loureiro aqui presente. Inicio agora minha audiodescrição. Sou mulher, branca de olhos castanhos e cabelos ondulados, agora também castanhos. Atrás de mim há uma parede branca e as bandeiras do município de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do nosso país, Brasil. Nos dias de hoje, o Brasil acolhe pessoas de diversos países e continentes. Por isso, é natural que haja a presença de alunos estrangeiros nas escolas. Em nosso município, não é diferente. Há uma grande quantidade de alunos estrangeiros. É comum, nas escolas brasileiras, inclusive nas de Blumenau, é comum termos ao menos um estudante estrangeiro. E esses estudantes enfrentam certa dificuldade na comunicação por não estarem familiarizados com o português e apresentam certa dificuldade no nosso idioma, o que compromete seu desenvolvimento escolar. Na minha escola, por exemplo, há 30 estudantes estrangeiros, um número considerável. Por isso, o município também precisa criar políticas públicas para atender esses estudantes. Essas políticas devem incluir professores de espanhol, graduação, capacitação ou uma segunda graduação para os professores regentes e da área, material didático adaptado, entre outros recursos. Em escolas bilíngues, normalmente o inglês é adotado como segunda língua, por ser um idioma amplamente conhecido no mundo. No entanto, o espanhol é a segunda língua mais falada globalmente, especialmente na América Latina, e portanto, não deve ser negligenciado. Se estamos preparando adolescentes e crianças para se comunicarem com o mundo todo, por que não ensiná-las a se comunicarem com o próprio colega de classe? Com o apoio de professores auxiliares, esses alunos poderiam entender e, eventualmente, aprender o português, expressar suas ideias e contribuir para transformar o Blumenau em um lugar ainda melhor, com vistas a um futuro promissor para a nossa cidade. Antes de finalizar esse discurso, gostaria de destacar que já fui amiga de estudantes estrangeiros, venezuelanos, com grande potencial, mas que, por não conseguirem se comunicar diretamente, não conseguiam compartilhar seus pensamentos e ideias com a turma.
É por causa deles que trago esse assunto hoje. Afinal, foi a comunicação, ou a falta dela, que moldou o mundo qual conhecemos. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colega vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Bom dia a todos. Hoje, venho falar sobre a importância da educação financeira nas escolas, um tema cada vez mais necessário nos dias de hoje. Segundo uma pesquisa divulgada pela Serasa, em fevereiro deste ano, cerca de 75 milhões de brasileiros estavam endividados. Esse número nos mostra o quanto ainda precisamos aprender a lidar melhor com o dinheiro, e essa aprendizagem começa desde cedo. Esse número mostra o quanto a educação financeira ajuda os estudantes a entenderem o valor do dinheiro, como economizar, como investir e como planejar seus gastos. Mais do que isso, ela os prepara para a vida adulta, promovendo autonomia, responsabilidade e consciência nas decisões que envolvem o uso dos recursos. Existe o projeto de lei número 2747 de 2024, de autoria do deputado federal Marcos Tavares, que propõe tornar obrigatória a disciplina de educação financeira em todos os níveis de ensino, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, em todo o território nacional. Infelizmente, esse projeto ainda não foi aprovado, mas sua proposta é extremamente relevante. Além disso, temos iniciativas como a Olitef, Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, uma parceria entre o MEC, o Tesouro Nacional e a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Trata-se de uma prova gratuita, voltada a alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e particulares, com o objetivo de incentivar conhecimento financeiro entre os jovens. Acredito que a inclusão da educação financeira no currículo escolar seja essencial, mesmo que inicialmente não seja uma disciplina obrigatória semanal. Ela pode ser aplicada por meio de palestras, aulas quinzenais ou projetos temporários como o ProErd. O importante é que o tema esteja presente na vida de crianças e dos adolescentes. Falar de dinheiro não é apenas sobre contas, é sobre escolhas, prioridades e qualidade de vida. Ensinar isso desde cedo é formar cidadãos mais preparados para o futuro. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Laís de Avis Creus, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. O Dia Mundial da Saúde é comemorado todos os anos em 7 de abril, como hoje, e foi criado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1948. Essa data tem o objetivo de despertar a consciência sobre a importância da saúde, promover o bem-estar e discutir questões relacionadas à saúde global. Segundo a OMS, saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Os principais aspectos da saúde são: saúde física. Manter a saúde física envolve ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, descansar o suficiente e adotar medidas para prevenir doenças. Saúde mental. A saúde mental é essencial para o nosso bem-estar geral. Ela vai além da ausência de transtornos como depressão e ansiedade. Envolve também o equilíbrio emocional, o cuidado com a nossa saúde psicológica e o apoio que precisamos para lidar com os desafios da vida. Aqui em Blumenau, a saúde tem mostrado avanços importantes.
A cidade se destaca como a capital estadual dos transplantes de órgãos e conta com excelentes instituições de tratamento oncológico. Recentemente, Blumenau sediou o 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de março deste ano. Falando em saúde, não posso deixar de destacar o trabalho dos profissionais dessa área em nossa saúde. São pessoas que se dedicam incansavelmente ao bem-estar de todos que necessitam de cuidados. Lembrem-se sempre de que a missão de vocês é nobre e o trabalho de vocês é fundamental. Com empatia, dedicação e coragem, vocês fazem muito mais do que curar. Oferecem conforto, esperança e um cuidado que realmente transforma as vidas. A todos os profissionais da saúde, gratidão por tudo que fazem. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Antes de iniciar meu pronunciamento, farei minha audiodescrição. Sou adolescente, 14 anos, homem de pele parda, cabelo preto com aproximadamente 1,55 m de altura. Estou de frente para a tribuna da Câmara de Vereadores de Blumenau, em pé. Ao fundo estão posicionadas 3 bandeiras, a de Santa Catarina, a de Blumenau e a do Brasil. Concluída a minha audiodescrição, sigo para o meu texto. Olá, bom dia a todos. Neste, que é meu terceiro pronunciamento, venho falar sobre um projeto de lei que vem ganhando grande repercussão atualmente. No entanto, minha intenção aqui não é apenas comentar sobre o projeto em si, mas principalmente refletir sobre a motivação por trás dele e os impactos que sua oficialização possa trazer, especialmente para nossas crianças e adolescentes, no sentido de protegê-los contra influências prejudiciais. Refiro-me à chamada Lei Anti-Oruan, proposta pela vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo. O projeto visa proibir a contratação de shows, artistas e festivais destinados ao público infanto-juvenil que em suas apresentações promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, entre outras providências. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância. Contudo, o que me leva a discursar hoje é algo ainda mais amplo: a crescente desvalorização da cultura brasileira, principalmente musical. É preocupante observar que nossa cultura tem sido, em muitos casos, contaminada com discursos e comportamentos que enaltecem a cultura do crime, o consumo de drogas e um estilo de vida marginalizado. Tudo isso como se fosse algo positivo ou admirável. E, diante disso, faço uma pergunta a todos. É esse tipo de influência que queremos para nossas crianças e adolescentes? Acredito que não. Infelizmente, esse tipo de conteúdo tem se espalhado com grande facilidade, tornando-se praticamente impossível de ser evitado. Escolhi trazer esse tema hoje porque eu considero urgente. É comum vermos, inclusive nas escolas, crianças muito pequenas cantando essas músicas com entusiasmo e emoção. Músicas que muitas vezes sequer podem ser chamadas assim, tamanha distorção de valores que carregam. Diante disso, encerro meu pronunciamento com um apelo sincero aos pais e responsáveis que me assistem. Fiquem atentos ao que seus filhos estão consumindo. Muitas dessas músicas não são apropriadas e não representam os valores que desejamos transmitir para as novas gerações. Obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Bete, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, hoje venho falar sobre um tema que não pode ser ignorado: o aumento da criminalidade entre os jovens. Esse problema não é apenas uma questão de segurança,
mas um reflexo das dificuldades enfrentadas por muitos adolescentes, que, por falta de oportunidades, acabam tomando caminhos arriscados. A verdade é que ninguém nasce criminoso. Por trás de cada estatística, há uma história. Um jovem que poderia ter seguido um caminho diferente se tivesse encontrado apoio, educação de qualidade e oportunidades reais. Precisamos olhar para essa situação com empatia e entender as raízes do problema para poder enfrentá-lo de maneira eficaz. Muitos fatores influenciam essa realidade. A falta de acesso à educação de qualidade é um dos principais. Quando um jovem cresce sem incentivo para estudar, sem estrutura nas escolas e sem perspectiva de um futuro melhor, ele pode acabar desistindo da sala de aula. Concedo a parte para o vereador Gerson. Com autorização da oradora, concedo a parte ao vereador Mirim Gerson. Então, Milena, eu vejo o seu discurso, seu pronunciamento como um dos mais importantes que temos aqui no ano, pois é o que está acontecendo realmente não só em Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, é um dos que eu vejo menos problema nisso, mas sim no Brasil todo. E podemos concordar que não é uma vida muito longa e destrói muitas famílias. E uma campanha nas escolas seria incrível, tanto nas escolas quanto nas ruas, para isso não acontecer e para as crianças e adolescentes do Brasil terem um rumo melhor na vida. Agradeço a fala do vereador Gerson e incluo suas palavras em meu pronunciamento. Continuando, a evasão escolar é um grande problema, pois quando um adolescente deixa de estudar, as chances de ele entrar para o mundo do crime aumentam significativamente. A influência do ambiente em que esses jovens vivem também é um fator determinante. Em algumas comunidades, a criminalidade está presente no dia a dia, tornando rotina de muitas pessoas. Para muitos adolescentes, crescer nesse contexto significa estarem cercados por exemplos negativos. E sem outras referências, eles acabam seguindo o mesmo destino. Além disso, a desestruturação familiar é um elemento preocupante. O apoio da família é essencial na construção do caráter e na orientação de um jovem. No entanto, em muitos casos, as dificuldades financeiras, a ausência de um dos pais e a falta de diálogo dentro de casa fazem com que esses adolescentes busquem refúgios em grupos criminosos. Outro ponto que merece atenção é o impacto das redes sociais e da internet na vida dos jovens. Hoje, muitas músicas, vídeos, postagens romantizam a criminalidade, e isso faz com que pareça algo glamuroso e sem consequências. Essa influência pode ser muito perigosa, pois distorce a percepção do certo e do errado, levando muitos adolescentes a tomarem decisões impulsivas e sem pensar no futuro. Tá, mas o que pode ser feito para mudar essa realidade? Diante desse cenário, é fundamental que sejam criadas políticas públicas, iniciativas sociais que ofereçam aos jovens caminhos alternativos. O investimento na educação deve ser a prioridade. É preciso garantir que as escolas sejam espaços acolhedores para despertar o interesse dos alunos. Além disso, programas de ensino técnico e profissionalizantes são essenciais para que os jovens tenham chances de construir uma carreira digna. Outra solução importante é incentivar atividades extracurriculares, como esportes, arte e cultura. Além disso, é fundamental fortalecer as redes de apoio familiar e comunitário. O diálogo dentro de casa, o suporte emocional e a presença de profissionais capacitados podem ajudar os jovens a fazer escolhas bem melhores. Também precisamos de campanhas de conscientização sobre o impacto da criminalidade, mostrar as consciências reais de caminho e apresentar exemplos de superação pode ajudar a mudar a mentalidade de muitos jovens. Bom, e para finalizar, a criminalidade entre os jovens não vai diminuir sozinha, isso é um fato, se não houver investimento em educação, trabalho e apoio familiar.
É preciso olhar para essa situação com seriedade e agir antes que mais adolescentes sigam esse caminho. Obrigada e desejo a todos um ótimo dia. Com a palavra, a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Hermann Ramann, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Inicio a minha fala fazendo a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, aproximadamente 1,58 centímetros de altura, tenho cabelos castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta branca com a logo da Escola Estadual Básica Hermann Ramann no canto superior esquerdo. O meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras de Santa Catarina, de Blumenau e do Brasil. A educação é marcada por desigualdades, especialmente na questão étnico-racial. Ela é fundamental para compreender as desigualdades sociais e a diversidade cultural do Brasil. O conceito étnico-racial envolve etnia, que está relacionada a tradições, culturas e valores. Raça está associada a características físicas das pessoas, como a cor de pele. Embora sejam construções sociais, essas diferenças impactam diretamente a forma como as pessoas são tratadas, especialmente indígenas, afrodescendentes e outros grupos historicamente marginalizados. A colonização e a escravidão criaram um sistema de exclusão que persiste até hoje. Concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Com autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Parabenizo a vereadora Amábile por ter trazido este tema, pois muitos adolescentes fazem comentários racistas sem perceber o quanto isso pode impactar a vida de alguém, o psicológico de alguém. Inclusive, podemos trabalhar em conjunto, através de requerimentos, em questão de viabilizarmos palestras nas escolas sobre este assunto. Muito obrigada. Agradeço seu comentário e incluo suas palavras no meu pronunciamento. Dificultando o acesso de negros e indígenas a direitos básicos como a educação, a saúde e o emprego. Anos se passaram, mas essas populações continuam em desvantagem social e econômica. Algumas políticas foram implementadas, como a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. No entanto, a sua aplicação ainda enfrenta desafios, pois muitos profissionais não estão preparados ou não recebem o suporte necessário para trabalhar esses conteúdos de forma eficaz. A educação tem um papel essencial na construção da sociedade. Ao ensinar a história e as contribuições de diferentes grupos étnicos raciais, as escolas ajudam a combater estereótipos, reduzir o preconceito e promover a valorização da diversidade. Além disso, é necessário garantir uma educação de qualidade para todos e é uma forma de oferecer mais oportunidades a grupos historicamente excluídos. A diversidade pode transformar a realidade educacional de um país. Programas de acesso como cotas raciais têm sido eficazes em ampliar o acesso de negros e indígenas ao ensino superior, permitindo maior inclusão no mercado de trabalho. E essas iniciativas contribuem para a redução das desigualdades históricas. Investir em um ensino de qualidade e acessível é essencial para garantir um futuro mais inclusivo, onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, independentemente de sua origem étnica ou racial. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Há 16 anos atrás, a cidade em que vivemos enfrentou uma de suas maiores tragédias naturais da sua história. Entre os dias 22 e 23 de novembro de 2008, chuvas torrenciais atingiram nossa região, resultando em enchentes devastadoras e deslizamentos de terra que mudaram a vida de milhares de pessoas. As precipitações foram intensas e rápidas, com algumas áreas recebendo mais de 300 milímetros de chuva em um curto período. O rio Itajaí-Açu, que corta a cidade, transbordou, inundando ruas e bairros inteiros. A força da água arrastou casas, veículos e tudo que estava ao seu alcance. As famílias que viviam às margens do rio foram as mais afetadas, com muitas perdendo seus pertences e lares. A tragédia não causou apenas danos materiais, mas também resultou na perda de 24 vidas. As autoridades locais decretaram um estado de emergência e mobilizaram equipes de resgate para ajudar os desabrigados e prestar socorro às vítimas. A solidariedade da nossa comunidade foi evidente, com moradores se unindo para ajudar aqueles que perderam tudo. Após o desastre, nossa cidade enfrentou o desafio da recuperação. Blumenau precisou reconstruir sua infraestrutura, além de proporcionar apoio às famílias afetadas. Este evento destacou a vulnerabilidade a desastres naturais e a importância de medidas preventivas para minimizar os riscos no futuro. A tragédia de 2008 permanece na memória coletiva de nós blumenauenses, como um lembrete da força da natureza e da resiliência humana. Desde então, esforços têm sido feitos para melhorar a gestão das águas, melhorias na infraestrutura da cidade, bem como equipes de apoio e resgate sempre postos, além de um sistema inovador de alertas preventivos, visando proteger a nossa população e garantir maior segurança em casos de chuvas intensas da nossa região. Obrigado pela atenção e desejo a todos um bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Garcia Heringer, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Muitas vezes, não paramos para pensar sobre o que acontece antes de abrir a torneira ou como as ruas ficam alagadas quando chove demais. Muitas pessoas não percebem que tudo isso está relacionado a um problema que afeta diretamente a nossa saúde e o nosso bem-estar da cidade. O abastecimento de água potável, o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e a drenagem urbana estão conectados com o chamado saneamento básico. Esses serviços são fundamentais para evitar doenças, proteger o meio ambiente e garantir o bem-estar da população. Mas, infelizmente, Blumenau ainda enfrenta grandes desafios nessa área. O saneamento básico é algo tão fundamental, mas que por muitas vezes é deixado de lado em nossas conversas e ações diárias. De acordo com o Instituto Água e Saneamento, apenas 48,97% das casas de Blumenau possuem coleta e tratamento de esgoto. Isso significa que mais da metade da população despeja seus resíduos diretamente no solo ou nos rios, contaminando a água que consumimos e aumentando os riscos de doenças como diarreia, leptospirose e a dengue. O rio Itajaí-Açu, tão importante para a nossa cidade, continua sendo poluído pelo descarte irregular de lixo e esgoto. Além disso, o sistema de drenagem não tem sido suficiente para absorver o grande volume de água, causando prejuízos aos moradores, comerciantes e até estudantes. De acordo com o Instituto Água e Saneamento, cerca de 61,99% da população de Blumenau possui um sistema de drenagem eficiente, mas ainda há uma parcela significativa da cidade exposta às inundações e alagamentos frequentes. Esses números são preocupantes, mas a solução ainda está ao nosso alcance.
Em primeiro lugar, precisamos investir em educação e conscientização. Se a população não souber da importância do saneamento básico, os problemas continuarão. Por isso, proponho que sejam realizadas palestras em escolas e comunidades para ensinar sobre o descarte correto do lixo, a importância da economia de água e os impactos da poluição nos rios na nossa saúde. Além disso, sugiro que sejam organizados mutirões de limpeza dos rios, ribeirões, riachos e bairros, envolvendo estudantes, voluntários e moradores de Blumenau. Quando trabalhamos juntos, podemos fazer a diferença. Por exemplo, de acordo com o site Prefeitura de Blumenau, em dezembro de 2024, um grupo de voluntários em Blumenau realizou um protesto ambiental significativo para chamar a atenção sobre a poluição no rio Itajaiaçu. Eles recolheram uma grande quantidade de lixo do rio e depositaram sobre a ponte José Ferreira da Silva, conhecido como Ponte da Ponta Aguda, simbolizando a urgência de ações para a preservação dos recursos hídricos da região. Pensam também que a saída de estudos para a Estação de Tratamento de Águas, a ETA, e Estação de Tratamento de Esgoto, e outros lugares que estejam relacionados com o saneamento básico da nossa cidade, devem ser feitos de maneira que os estudantes reflitam, proponham e coloquem em prática em ações diárias de prevenções, cuidado, seja em suas casas ou bairros. Também é necessário que o poder público dê mais atenção ao cumprimento das metas estabelecidas, com uma meta de 82% da cobertura de esgoto até 2023, que ainda não foi alcançada. Cuidar do nosso meio ambiente é garantir um saneamento básico eficiente. Não é apenas um dever do governo, mas sim uma responsabilidade de todos nós. E como já falei, o saneamento básico e a preservação da natureza não são apenas uma questão de infraestrutura. São garantias da nossa saúde, com o cuidado do meio ambiente e com o futuro da nossa cidade. Por isso, faço um apelo a cada um aqui presente. Vamos agir, vamos cobrar melhorias, participar de campanhas e ensinar a importância de cuidar da nossa cidade. Com união e esforços, podemos garantir um futuro mais limpo, saudável e sustentável para Blumenau. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Pieter Zaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje vou falar sobre um assunto que traz muitas preocupações para pais e professores: as redes sociais. Atualmente, as redes sociais são uma das principais ferramentas da comunicação. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, entre muitas outras plataformas, são usadas diariamente por milhares de pessoas pelo mundo afora. O WhatsApp é a rede social mais acessada por usuários de 16 a 64 anos, correspondendo a 93% dos usuários. E o Instagram é a segunda mais acessada, segundo dados apresentados pela Data Report 2024 Brasil. Os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia online, segundo o relatório digital oficial 2024. Nós percebemos essa estatística em nossas vidas quase que o dia inteiro, como, por exemplo, nos shoppings, praças, entre muitos outros lugares, em que se vê mais pessoas com o celular na mão do que conversando com a outra ao seu lado. Um dos exemplos mais recentes do uso da rede social é na minissérie de 4 episódios Adolescência, de 2025, na qual o adolescente tem mais contato com as redes sociais do que com a própria família, a ponto de os pais não reconhecerem as situações pelas quais ele estava passando em sua vida. A internet trouxe ótimos benefícios nas vidas das pessoas, como, por exemplo, poder se comunicar à distância. Porém, também trouxe péssimos malefícios, como citado anteriormente, o cyberbullying. Esse é um dos principais pontos negativos das redes sociais, a desconexão dos pais com as crianças e adolescentes. É nesse momento em que as crianças se apegam mais aos jogos e perdem essa conexão com o real. Daí que vem a dependência digital. Concedo a parte ao vereador mirim, Gerson. Queria lhe parabenizar, Guilherme, por trazer esse tema, tanto pela série Adolescência, tanto pelo tema mesmo das redes sociais, porque é muito importante
a regularização do uso das redes sociais pelos adolescentes, que tiveram que fazer até uma lei federal, porque aqui em Santa Catarina já tinha lei do uso do celular na escola, e todos os adolescentes do Brasil praticamente ficaram revoltados, fizeram campanhas, votações, assim, abaixo dos assinados, que obviamente não dariam em nada, para retirar essa lei que foi sancionada pelo presidente, sendo que nem precisava disso. Os adolescentes mesmo, os pais, teriam que regularizar os seus filhos, ensinarem desde pequenos. Primeiro, não deveriam dar celulares para eles tão cedo, né? Porque a maioria das crianças mesmo, de 2 até 10 anos, assim, tem celulares, sendo que não deviam ter, porque é uma idade assim para ser aproveitada. 2 anos dar celular para a criança não sabe nem falar e fica lá mexendo, não é certo. E para finalizar, eu gostaria de falar para você continuar, assim, fazer possivelmente um requerimento para campanhas, ou a gente mesmo, os 15 vereadores mirins titulares, organizamos uma campanha para conscientizar isso. Obrigado pelas palavras, Gerson. Incluo suas palavras no meu pronunciamento. Peço a parte ao vereador Guilherme. Concedo a parte à vereadora Amabile. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. A internet é uma ferramenta muito utilizada e se tornou presente no nosso dia a dia, mas nós precisamos utilizá-la com consciência, porque pode trazer muitos males para todo mundo. Pode ser usada de forma boa, de forma eficaz, porém também pode causar, como você disse, o cyberbullying, que é algo muito comum hoje em dia. Então, parabéns, Guilherme, por trazer um assunto tão importante. Obrigado pelas palavras e incluo no meu pronunciamento. Continuando, o uso das redes sociais pode ser viciante e suas consequências são semelhantes à de qualquer outra dependência. Por isso, considero e dou tamanha importância da criação da Lei nº 15.100 de 2025, que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação pública. Sobretudo, o artigo 2, onde incita que fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam através dos meios de comunicação. Antes de iniciar minha fala, faço a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão presos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta mescla com a logo da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim é uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje trago à tribuna um tema de suma importância, a conscientização da segurança nas escolas. No dia 5 de abril de 2023, Blumenau enfrentou um momento trágico, o atentado ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor. O ocorrido abalou profundamente nossa cidade, resultando na perda irreparável de 4 crianças e deixando outras feridas. A memória dessas crianças serve como um lembrete constante da importância de proteger nossos estudantes e garantir que tragédias como essa não se repitam. Como resposta a essa tragédia, o município sancionou a Lei nº 9.356 de junho de 2023, que institui o mês de abril como mês da conscientização da segurança nas escolas. Essa lei busca reforçar o debate e promover ações que garantem um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. A conscientização e a implementação de leis mais rigorosas contra atos de violência nas escolas é essencial, porque fortalece a prevenção de riscos e estimula a participação ativa da comunidade.
garantindo que todos possam aprender e se desenvolver em um espaço protegido e tranquilo. A presença de normas legais mais severas atua como um fator dissuasivo, desencorajando potenciais infratores e contribuindo para a redução de incidentes violentos. Além disso, Blumenau tomou diversas medidas preventivas, como a instalação de câmeras de segurança interligadas com o Centro de Controle Operacional do município e a Polícia Militar, botões de pânico para garantir respostas rápidas em situações de emergência e contratou seguranças armados para atuar nas instituições municipais, investindo significativamente para garantir a proteção aos estudantes e funcionários. Em abril de 2023, mais de 1.000 profissionais de educação do âmbito municipal participaram de formações realizadas em parceria com a Polícia Militar. Essas capacitações forneceram diretrizes sobre como agir em momentos de crise, enfatizando os 3 passos fundamentais: agir, fugir, esconder e lutar. Foram realizadas melhorias na infraestrutura e das unidades de ensino, com revisões e aprimoramentos em muros, cercas e sistemas de controle de acesso. Também foi elaborado o Plano Municipal de Segurança Escolar, desenvolvido pela Defesa Civil, em parceria com órgãos de segurança e secretarias municipais, com o objetivo de prevenir e responder às possíveis situações de risco. Finalizo reforçando o quão importante é o nosso compromisso contínuo com a segurança nas escolas e a importância da colaboração de toda a comunidade. A participação ativa de pais, educadores e alunos é fundamental para identificar e comunicar possíveis ameaças, garantindo que nossas escolas permaneçam locais de aprendizado seguro e acolhedor. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Hoje venho aqui para falar sobre um tema fundamental para todos nós: a acessibilidade e os direitos dos estudantes. A educação de qualidade não se resume apenas ao ensino dentro da sala de aula, mas também o acesso seguro e adequado a todos os espaços da escola. Infelizmente, sabemos que essa realidade ainda não é plena para todos. Na Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, enfrentamos um grande desafio em relação ao acesso à nossa quadra esportiva. Para chegarmos até lá, precisamos atravessar uma rua movimentada, onde há constante fluxo de veículos, o que coloca em risco a segurança dos estudantes. Além disso, há necessidade de subir um morro íngreme, dificultando ainda mais o deslocamento, especialmente para aqueles que possuem dificuldades de locomoção. A cada atividade ou aula de educação física, enfrentamos esse obstáculo, que poderia ser minimizado com medidas adequadas de acessibilidade e segurança. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito e a educação acesso seguro aos espaços escolares. Acabou. Peço a parte à vereadora mirim Júlia. Concedo a parte à vereadora mirim Thalita. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora mirim Thalita. Bem, a minha escola também sofre com essa situação, da quadra não estar no mesmo terreno da escola em si. A gente também tem que atravessar uma rua que também é movimentada. E sobre a questão da acessibilidade, também já sofremos com isso, por conta que no ano passado recebemos uma aluna cadeirante na nossa escola e a nossa sala de informática ficava no andar de cima.
E justamente por não ter uma rampa de acesso ao andar de cima, tiveram que ficar 6 meses mudando alternando a sala do andar de cima para o de baixo. Sendo assim, 6 meses com abstinência dessa matéria, se eu posso dizer assim, tão importante nos dias de hoje. Então é por isso que eu venho falar da importância desse tema e por quanto ele é delicado. Parabéns. Obrigada pelo seu à parte. Incluo suas palavras em meu pronunciamento. Continuando. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência reforça a importância de eliminar barreiras que impeçam a participação plena de todos os estudantes nas atividades escolares. Contudo, na prática, ainda enfrentamos dificuldades que precisam ser urgentemente solucionadas. Por isso, faço um apelo às autoridades responsáveis para que olhem com atenção para essas questões. Precisamos de medidas concretas que garantem mais segurança e acessibilidade no trajeto até a quadra esportiva. Algumas soluções possíveis seriam a instalação de uma faixa de pedestre elevada, redutores de velocidade na via, até mesmo a análise da viabilidade de um acesso mais seguro e direto à quadra. A educação física é essencial para o desenvolvimento dos estudantes, promovendo a saúde, disciplina e integração social. Mas para que todos possam aproveitar plenamente essa experiência, é necessário que tenham condições seguras para se deslocar até o espaço de prática esportiva. Espero que juntos possamos encontrar soluções que garantam a acessibilidade e a segurança que todos merecem. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a vereadora Cristiane Loureiro. Gostaria de falar sobre uma situação que muitos de nós já presenciamos em nossos bairros, ou número de cães soltos nas ruas. É comum vermos cachorros andando sozinhos por aí, muitas vezes porque seus tutores não os mantêm em lugares seguros ou em seus cercados ou sua casinha no seu quintal. Isso pode parecer inofensivo à primeira vista, mas infelizmente essa prática pode trazer diversos problemas. Já houve casos de atropelamento, brigas entre animais, ataque a pessoas, principalmente a crianças, e até envenenamento desses animais, infelizmente. Além dos perigos para o próprio animal e para a comunidade de deixar um cachorro solto na rua, também pode ser considerado um tipo de maltrato, pois ele está exposto a um risco e sem outros cuidados necessários. Por isso, acredito que seria muito importante promover um trabalho de conscientização com os moradores para que fosse tomado cuidado. Peço a parte ao vereador mirim Anselmo. Concedo a parte para o vereador mirim Rodrigo. Com autorização do orador, passo a parte para o vereador mirim Rodrigo. Gostaria primeiro de parabenizar o vereador mirim sobre esse assunto que é de extrema importância e fico feliz que ele tenha trazido esse assunto, pois pela Câmara dos Adultos foi já aprovado um projeto sobre isso. E uma coisa que me causa muita frustração é sobre um assunto que eles abandonam os animais. Já vi casos de animais sendo jogados na minha rua e uma última coisa que aconteceu eu vi, que me deixou muito frustrado, foi um animal quase sendo atropelado. Ele foi atravessar a rua, o motorista provavelmente estava distraído ou no telefone e quase atropelou esse animal que acabou pegando as suas 2 últimas patinhas. E ficou muito machucado. Eu gostaria de parabenizá-lo por esse assunto. Obrigado.
Agradeço sua parte e incluo suas palavras no meu pronunciamento. Peço a parte ao vereador Anselmo. Concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Agradeço e parabenizo o vereador Anselmo por ter trazido este tema e outra solução que ajudaria a diminuir estes casos é o mutirão de castração, onde esses animais não podem mais se reproduzir, assim diminuindo esses acontecimentos. Agradeço as suas palavras e incluo suas palavras no meu pronunciamento. Cuidar de um animal é uma grande responsabilidade, mas também uma forma linda de demonstrar carinho, respeito pela vida desse animal. Minha sugestão é que, com o apoio do setor de bem-estar animal, seja realizada campanhas nos bairros com informações simples e diretas sobre os cuidados com os pets e os riscos de deixá-los soltos. Com mais informações e atenções, tenho certeza que podemos tornar a cidade mais segura e acolhedora para as pessoas e também para os animais. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia para todos. Com a palavra, o vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Oscar Almenhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Segurança no trânsito. A segurança no trânsito é um tema muito importante e que merece a atenção de todos nós. Por isso, escolhi trazer esse tema, o assunto, para reforçarmos a responsabilidade de todos ao dirigir, pilotar, pedalar ou até mesmo caminhar pelas ruas de nossa cidade. Infelizmente, muitas tragédias acontecem por falta de atenção e responsabilidade no trânsito. São acidentes que causam dor, sofrimento e muitas vezes a perda de pessoas queridas. Em alguns lugares, o trânsito flui bem, mas sabemos que sempre há algo que possa melhorar. E essa mudança começa com atitudes simples do dia a dia. O primeiro ponto que destaco é a responsabilidade de todos. Motoristas precisam evitar distrações, como o uso do telefone ao volante e jamais dirigir sob efeito de álcool. Já os pedestres também devem fazer a sua parte, ao atravessar na faixa, respeitar o sinal e evitar o uso do celular enquanto caminham em vias movimentadas. Além dos riscos à vida, os acidentes causam prejuízos materiais e emocionais. Imagine perder o seu carro por causa de um acidente e você não ter condições financeiras para consertá-lo. Pior ainda é causar danos a outras pessoas por uma atitude imprudente, além de lidar com as consequências legais e emocionais dessa outra pessoa. E o mais grave de tudo, perder alguém querido ou receber uma notícia dessas, não dá para mensurar essa dor. Os acidentes de trânsito também têm impacto na sociedade como um todo, gerando altos custos com atendimento médico, internações e afastamento dos trabalhos. Por isso, a conscientização e respeito às regras de trânsito são fundamentais para evitar não só os danos materiais, mas principalmente danos emocionais, o sofrimento, a angústia e o medo de perder quem amamos. Cuidar do trânsito é cuidar da vida, e isso depende de mim, depende de você e depende de todos nós. Muito obrigado. Passo a palavra ao vice-presidente e vereador Mirim, Rodrigo Brandão Rocha, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim, Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica, Dr. Max Tavares do Amaral, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Rodrigo Brandão Rocha, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação e pela TV Legislativa.
Hoje venho aqui nessa tribuna abordar um tema de suma importância para nós adolescentes, a gravidez e a prevenção dela na adolescência. Me posiciono aqui com o objetivo de conscientizar a nossa comunidade sobre a prevenção na gravidez na adolescência e falar sobre as consequências que isso causa na vida dos jovens. Mas não só isso, também como a sociedade trata esse assunto com certos preconceitos. Todos nós sabemos que a prevenção de gravidez na adolescência é uma pauta muito importante a ser trazida e debatida em todos os lugares, mas principalmente nas escolas. Porém, observo que há muitos tabus e preconceitos em relação a esse debate. Mas não poderemos fechar os olhos dessa triste realidade apenas para usar isso como desculpa. Trago aqui alguns dados divulgados em jornais como o Datafolha, a Folha de São Paulo e o próprio Ministério da Saúde para refletirmos. Por hora, nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil. Em 2024, o Brasil gastou 254,5 milhões de reais com partos de adolescentes. E a gravidez na adolescência no Brasil apresenta os seguintes impactos. Mães adolescentes têm o dobro de casos de sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. 23,1% dos jovens entre 14 e 29 anos abandonam os estudos por causa da gravidez na adolescência. Muitas meninas param de estudar para criar seus bebês sem estrutura e muitas vezes sem saber o perigo de uma gestação. Peço a parte ao vereador Mirim Bernardo Arthur Cardoso. Concedo a parte ao vereador Mirim Anselmo. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Anselmo. Primeiramente, parabéns por abordar esse tema, Bernardo. É um tema muito que tem que ser abordado em todas as situações, porque só na minha escola temos 2 meninas que não estão nem no primeiro ano do ensino médio ainda e, não infelizmente, né? Mas que já estão grávidas. Parabéns por abordar esse tema. É muito importante a conscientização e que possamos, nós, todos os 15 vereadores titulares, possamos fazer um programa nas escolas e que conscientizar sobre esse tema. Agradeço as palavras e incluo elas no meu pronunciamento. Essa parte é o vereador Mirim Bernardo. Concedo a parte ao vereador Mirim Guilherme. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Guilherme. Parabenizo você por falar sobre esse tema tão delicado, principalmente porque o Anselmo acabou de falar, também acontece tanto nas escolas, como também nos bairros, como também nas nossas ruas, e a gente não sabe o que acontece, mas acontece. E caso precisar de qualquer ajuda sobre esse tema, pedir um requerimento também, eu posso te ajudar, qualquer coisa, e eu vou tentar te ajudar e tentar falar mais sobre esse assunto também nos meus pronunciamentos. Agradeço muito suas palavras e incluo elas no meu pronunciamento. Peço uma parte ao vereador Mirim Bernardo. Concedo a parte ao vereador Mirim Gerson. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Gerson. Então, Bernardo, antes de tudo, gostaria de lhe parabenizar por esse tema que é incrível. E também gostaria de dar uma palavrinha aqui, que os pais não gostam que esse assunto seja estudado na escola, tanto os pais, tanto outros adultos, que é a educação sexual, que é muito importante, é de extrema importância para os adolescentes, que querem ser adultos logo, acham que não vai dar em nada nisso, mas que sim, vai dar errado e não vai ser muito bom. O fato dos pais não gostarem da educação sexual na escola vem tanto por achar esse tema desconfortável e também por não achar tão importante por acharem que seus filhos são muito santos, sendo que não são. Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe o que não faz, e muitos adolescentes sabem que estão fazendo errado e continuam fazendo. Agradeço suas palavras e incluo todas elas no meu pronunciamento. Peço a parte ao vereador Mirim Bernardo. Concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. Assim como o vereador Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Amabile.
Assim como o vereador Mirim Gerson disse, os pais e até mesmo a sociedade num todo não gosta que esse assunto seja tratado. Mas como evitar se os adolescentes não se conscientizam, não têm palestras sobre isso? Então, é necessário nós conscientizarmos, pedirmos ajuda e tirar dúvidas. E parabéns novamente a você e aos outros vereadores mirins por fazerem seus comentários e por abordar um tema tão importante. Agradeço as palavras e adiciono todas elas no meu pronunciamento. Continuando com os dados, muitas crianças estão nascendo com má formação e com sérios problemas de saúde. A gravidez na adolescência está associada às maiores taxas de nascer crianças prematuras, antes do tempo, abaixo do peso e nascer menor o número de consultas de pré-natal. A gravidez na adolescência repercute na dinâmica familiar, na qualidade dos vínculos afetivos e protetivos e na trajetória profissional e escolar de uma mãe adolescente, fazendo com que as mesmas percam a oportunidade de ter uma vida melhor e mais digna. O Brasil é um dos países da América Latina com a maior incidência de gravidez na adolescência. Em Blumenau, por exemplo, no ano de 2000, nasceram 718 bebês de mães adolescentes. Em 2013, esse número caiu para 519. Já em 2024, os dados do DataSUS apontam que 6,23% dos partos realizados em jovens com menos de 19 anos foram aproximadamente 270 nascimentos. Sabemos que a gravidez na adolescência ainda é um tema cercado de preconceitos e julgamentos. Muitas vezes a responsabilidade acaba caindo exclusivamente sobre a jovem adolescente, enquanto a cobrança sobre o jovem adolescente é bem menor. Em alguns casos, infelizmente, o pai da criança acaba abandonando e se afastando do seu próprio filho. E esse comportamento acaba sendo pouco debatido também. É importante também lembrar que nem todas as gestações nessa fase da vida acontecem de forma consensual. Apenas podem ser consequências de situações muito delicadas, como abusos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde e outros meios de comunicação. Na maioria das vezes, são cometidos por pessoas conhecidas ou próximas da própria vítima. No entanto, essa realidade ainda é pouco falada por parte da sociedade. Dito isso, minha intenção aqui não é apenas levar críticas, mas principalmente promover a conscientização de todos nós. É fundamental que nós, adolescentes, busquemos informações seguras, procuremos os postos de saúde da cidade para orientações, acesso a preservativos e atendimento médico. Não só prevenir uma gravidez precoce, mas também para nos proteger de infecções como HPV e HIV, entre outras. Por fim, deixo como uma sugestão para essa casa a criação e implementação de programas de educação e prevenção nas escolas de Blumenau, abordando de forma responsável e informativa a sexualidade e a prevenção da gravidez na adolescência. Com isso, acredito que podemos contribuir para uma mudança real e positiva na vida de muitos jovens de nossa cidade. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Devolvo a palavra ao presidente Bernardo Arthur Cardoso para dar continuidade aos trabalhos. Ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 13 de 2025, vereadora Thalita Cordeiro. A vereadora Mirim Thalita Cordeiro requer à mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de reformar a quadra da EBM Felipe Schmidt. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia a todos novamente. Na reunião ordinária passada, fiz o meu discurso e, inclusive, trouxe fotos do mesmo tema, a necessidade de uma reforma na quadra da EBM Felipe Schmidt. A quadra apresenta diversos desgastes. Por exemplo,
uma pintura desgastada, a quadra com o telhado comprometido, traves enferrujadas e enchentes e confusões para jogar um esporte simples não devem ser normalizadas. A quadra foi feita para a prática de esportes e, se não conseguimos fazer nem isso, a reforma se faz realmente necessária. Mas ter uma quadra comprometida não foi motivo de desânimo para os estudantes da EBM Felipe Schmidt. Não é por ter uma quadra comprometida que não deixamos de ser exemplo em esportes. Alguns esportes que nós chamamos atenção são o badminton, também várias áreas do atletismo, inclusive no salto na cancha de areia. Detalhe, nós nem temos uma cancha de areia. Foi tudo por puro esforço dos estudantes. Então, além de necessidade, a quadra também é um reconhecimento do esforço desses estudantes. E agora, esse sonho, que não é concretizado há 16 anos, pode ser concretizado com o voto de vocês. E assim, para a felicidade, para que toda essa esperança que nós tivemos em 16 anos não seja em vão. Por isso eu conto com o voto de vocês. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 14, 2025. Vereadora Amábile Trindade Padilha. A vereadora Mirim Amábile Trindade Padilha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de pintar uma faixa de segurança na rua Júlio Michel, na Nova Esperança, em frente ao reparo automotivo Reis 7, Funilaria e Pintura número 2536. Com a palavra, a vereadora Mirim... Não. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim para realizar a defesa de seu requerimento. Peço a TVL para que mostre as imagens. Nas últimas 2 sessões, trouxe em plenário a pauta sobre a segurança nas ruas, pois é um tema muito importante, principalmente aqui na cidade de Blumenau. Esta rua, em particular, possui um grande movimento de carros, pedestres e alunos. Por isso, a pintura de uma faixa de segurança é essencial para garantir a proteção das pessoas e prevenir novos acidentes. Por isso, conto com o voto de vocês. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 15 de 2025. Vereadora Amábile Trindade Padilha. A vereadora Mirim Amábile Trindade Padilha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de construir um abrigo de ponto de ônibus na rua Júlio Michel, Nova Esperança, ao lado da casa número 2391. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a TVL para que mostre a imagem. Muita gente utiliza esse ponto de ônibus todos os dias e, por não ter um abrigo, as pessoas ficam expostas ao sol quente ou tomando chuva. Por isso, a instalação de abrigo no local é necessária para trazer mais conforto e segurança para idosos, crianças e pessoas que dependem do transporte público. Por isso, novamente, conto com o voto de vocês. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 16, 2025. Vereador Leonel Vinícius Bonetti. O vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de providenciar o conserto de buracos na via e nas calçadas, bem como roçadas e manutenção das grandes grades localizadas na rua João Chet, no bairro Garcia. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim, autor para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia. Bom dia novamente. O meu requerimento sobre a roçada, o buracos nas ruas e... era outra coisa, agora eu esqueci o que era. As grades para arrumar, porque as grades da nossa rua, ela tem buracos que muitas crianças pequenas do pré ao segundo ano pode cair lá para baixo. E um dia, quando eu estava voltando do esporte escolar à tarde, estava voltando na calçada e percebi que tinha uma das grades soltas da rua. Os buracos é muito importante arrumar, porque vários carros já quase aconteceu acidente. E a roçada é bom também, porque atrapalha peraí, deu branco. Atrapalha a caminhada para ir para a escola, os carros também. Como já aconteceu com um amigo meu, que quando ele estava vindo da escola, lá perto da escola nossa tem um bambu, né? Caiu e quase atingiu ele na rua. E com isso eu peço que vocês votem para que conseguimos fazer a roçada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 17, 2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de se estabelecer uma nova dinâmica de melhor distribuição dos alunos na hora do recreio da EBMB, professor Oscar Omenhal. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim, autor para realizar a defesa do seu requerimento. O meu requerimento se faz necessário por conta do tempo que é do recreio, que acaba sendo pouquíssimo perante ao tanto de alunos que são liberados durante esse mesmo tempo. São liberados na minha escola 2 turmas de 6º ano, 2 de 8º, de 7º e de 9º ano, totalizando 18 turmas, com mais de 30 alunos cada uma, o que acaba gerando muito tumulto durante a fila do recreio. Em uma conversa com o vereador Gilson, acabei descobrindo que não é possível, que era a minha ideia principal, aumentar o tempo do recreio, e chegamos a uma conclusão que seria melhor distribuir
distribuição dos alunos. Uma ideia disso é liberar primeiramente a turma de 6º e 7º ano, 5 minutos mais cedo, para poder pegar o seu lanche e ir para a mesa comer, e depois liberar as turmas de 8º e 9º para não acumular diversos alunos. E essas turmas que foram liberadas mais cedo, voltarem também no período mais cedo dos mesmos que foram liberados. Conto com o voto de todos para que essa ideia possa ser aprovada e termos um melhor recreio para todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento 18/2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de fiscalização melhor de trânsito nas áreas escolares, como, por exemplo, o auxílio de um guarda de trânsito em frente às escolas. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para a defesa do seu requerimento. Esse requerimento se faz necessário por conta da periculosidade do trânsito na frente dos escolares, por conta de um grande movimento de carros. Eu acho que, se eu não me engano, isso já foi tratado por algum vereador ou vereador Mirim, que ainda assim não foi feito nada sobre isso. E isso acaba trazendo muitos perigos para os alunos, que tentam atravessar e vem aquele carro mais rápido, ou aquela moto que sai de trás de um carro e pode acabar atropelando o aluno, ou mesmo acidentes sobre carros. Conto com o voto de todos para que podemos ter umas frentes escolares mais seguras sobre o trânsito. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Requerimento 19/2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. Aprovado é a Secretaria para Providências. Requerimento 19/2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalação de placas, informando que não se pode parar do lado da contramão nas ruas da escola. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para a defesa do seu requerimento. Novamente, outro requerimento sobre as frentes escolares sobre o trânsito. Eu descobri recentemente, com uma conversa com o nosso coordenador Paulo, que existem 2 placas de estacionar e parar. A com um tracinho sobre o E significa que não se pode estacionar, mas parar durante curto período de tempo é liberado. E na minha, acho que acredito em todas as escolas, ou em algumas pelo menos, e na minha, a rua é estreita e vem um grande movimento de carros, fora os carros que estacionam lá de fora de suas casas, pois moram ali. E esse requerimento se faz necessário para a instalação da placa com os 2 traços, que signifique que não pode estacionar nem parar nas frentes escolares, pois o movimento é muito grande e acaba trancando as vias principais. Novamente, peço o voto de todos para uma frente escolares mais segura sobre o trânsito. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado é a Secretaria para Providências. Requerimento 20/2025. Vereadora Laís de Avis Creut. A vereadora Mirim Laís de Avis Creut requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalar placas de proibido estacionar na rua da escola EBM Pedro I. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para realizar a defesa do seu requerimento.
Peço à TVL que mostre as imagens. Durante os horários de pico, especialmente no início e no final do dia, a rua fica extremamente congestionada, dificultando o acesso à escola, comprometendo a mobilidade dos alunos, pais e funcionários. A instalação dessas placas de sinalização é crucial para melhorar o trânsito e garantir mais segurança para todos que ali passam. Conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado é a Secretaria para Providências. Requerimento 21 de 2025, vereador Bernardo Arthur Cardoso. O vereador Mirim Bernardo Arthur Cardoso requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de pintar toda a estrutura da EEB Max Tavares do Amaral. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço à TVL para que mostrem as imagens. Como podemos ver, a pintura da minha escola, Dr. Max Tavares do Amaral, está com algumas falhas, ou várias falhas, devido que há um tempo atrás a CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, no caso, a gestão da minha escola pediu para que a CRE fizesse uma licitação, porém a pintura foi apenas para madeira e alvenaria. Então, o resto da escola, a grande parte da escola do resto, ficou mal pintado ou nem sequer foi pintado e agora está enferrujado. Então, peço para que a CRE faça uma outra licitação para que pinte todos os materiais que não sejam apenas só madeira e alvenaria. Por isso, peço para que todos votem a favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Moção 1, 2025. Vereadora Maria Luísa Cheme, Salvador. A vereadora Mirim Maria Luísa Cheme, Salvador, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, expresse a moção de congratulação com expedição de diploma ao ex-vereador Mirim Lucas Teis. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim para realizar a defesa de sua moção. Bom dia. Faço pedido de moção de congratulação para o ex-vereador Mirim Lucas Teis. Ele é ex-aluno do Colégio Policial Militar daqui de Blumenau e se formou no 3º ano do ensino médio ano passado. Foi vereador mirim desta casa na legislatura de 2019 e, no ano de 2024, participou do projeto Jovem Embaixador, na capital dos Estados Unidos, Washington. Lucas conseguiu uma bolsa integral para estudar biologia, com ênfase em pré-medicina, na Stetson University, na cidade de Delaware, Flórida, nos Estados Unidos. Ele foi um dos 18 alunos do mundo inteiro que conseguiu essa bolsa. Isso mostra, além do grande esforço dele, que o projeto Vereador Mirim auxilia no crescimento e na formação de jovens que um dia podem mudar muito.
deixo registrada a minha admiração ao Lucas. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados. Convocando vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 23 de abril, às 3 horas da tarde.